Um grupo de senadores abandonou a reunião de líderes com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Os senadores Álvaro Dias, Lazier Martins, Oriovisto Guimarães, Eduardo Girão e Marcos Duval manifestaram sua indignação com o acordo feito pelos presidentes das duas casas legislativas e líderes partidários para atrasar a votação da prisão em segunda instância. Os senadores ficaram especialmente revoltados porque já havia um projeto pronto para ser votado amanhã na CCJ do Senado. Os senadores criticaram duramente a concentração de poderes nas mãos dos presidentes das casas. Lazier Martins e Oriovisto Guimarães, autores de projetos que foram deixados de lado para apreciarem a proposta que tramita na Câmara, lembraram que a situação é grave e urgente e que é necessário que a população se manifeste intensamente para pressionar o parlamento. Assista. Eu gostaria de dizer uma palavra porque eu sou o autor do projeto de lei. Sou o autor do projeto de lei 166 de abril do ano passado, que propunha e propõe uma alteração no Código de Processo Penal do 283, acrescentando as várias hipóteses de prisão desse artigo do Código de Processo, também a prisão após condenação em segunda instância. Esse projeto foi consideravelmente aprimorado pelos colegas e participação do ministro Sérgio Moro. Mas a jornalista Érica fez uma pergunta fundamental. Mas por que nós não decidimos isso no plenário do Senado? Porque não deixam. Isso que está acontecendo aqui hoje de manhã é uma manobra maquiavélica, transferindo para os líderes devidamente contratados, acertados, combinados, que de fato são na maioria apenas pela PEC, que tem procedimentos altamente demorados que vão demandar todo o ano que vem. E vai se esquecer aquilo que a população está clamando nas ruas, amedrontada essa população, porque o julgamento do Supremo permite colocar na rua centenas e milhares de delinquentes. É o que já está acontecendo. Então, é uma vergonha o que está acontecendo. Nós tínhamos que decidir isso nos plenários, no plenário do Senado, onde todos os jornalistas que estão aqui estão muito bem enfronhados, tem 49 assinaturas a favor da prisão após condenação em segunda instância. Então esta é a dura realidade da qual nós estamos saindo nesta reunião, onde a maioria dos líderes estão dizendo que tem que discutir apenas a PEC lá na Câmara dos Deputados e depois vir para o Senado Federal, e se despreza o projeto de lei que é perfeitamente permissível. O próprio ministro Toffoli disse publicamente, após aquela reunião, quando levamos a carta, ele... E o Moro ajudou na relação. E o Moro ajudou porque conhece a matéria, disse o ministro Toffoli, não há que falar em cláusula pétrea, não é cláusula pétrea na Constituição. Cláusula pétrea é a que está no caput do artigo 5º da Constituição, que diz que cabe ao Estado proteger de forma inalienável a vida, a propriedade, a segurança jurídica, a liberdade. E isso não está acontecendo. Essa ameaça é notória, porque tem um mundo de delinquentes sendo colocados na rua. Então, meus prezados amigos, realmente é duro aguentar o que está acontecendo. Essa matéria que está sendo discutida ali tinha que ser levada para os plenários, plenário decidir. Agora os líderes estão decidindo por minoria contra a ampla maioria das duas casas e contra a população brasileira por inteiro. Senador, mas pelo que disseram, o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, não se posicionou nem a favor de um nem a favor de outro. Está fazendo falta? Posicionou, sim. Posicionou a favor dos dois. Se posicionou. Então, mas não está fazendo falta o apoio dele para, por exemplo... Nós concordamos com as duas medidas, nós concordamos que corra simultaneamente a discussão da PEC e a discussão do projeto de lei 166. Aceitamos, mas as duas correndo ao mesmo tempo. Obrigado. Eu quero só dizer uma coisa. Eu quero dizer uma única frase. Não vou fazer um discurso longo. Eu fui autor de uma PEC em fevereiro desse ano que instituía a prisão em segunda instância. Abri mão dessa PEC porque havia um acordo no plenário do Senado de que eu deveria abrir mão dessa PEC para se aprovar o projeto de lei
que teve a colaboração do ministro Moro, da senadora Simone Tebet, havia um consenso. Agora, de repente, porque surgiu uma PEC na Câmara, não querem mais votar o projeto de lei no Senado. Minha gente, eu vou fazer aqui uma previsão, vou dar uma de bola de cristal. Se a população brasileira não se mobilizar, nunca mais haverá prisão em segunda instância no Brasil. A depender desse acordo de agora, a prisão em segunda instância está indo para as calendas. Não será instituída nunca mais no nosso país e isso aqui vai continuar sendo o paraíso da impunidade. Os senhores vão obstruir as votações, senador? Como vocês vão se comportar na prática agora? Nós não temos número suficiente para obstruir. Isso precisa ter acordo de liderança para obstruir. A maioria dos líderes é a favor desse encaminhamento de agora. Não há como obstruir nada. O senador Eduardo Girão reiterou que, com o acordão, qualquer decisão sobre o tema fica adiada por tempo indeterminado. O senador Marcos Duval, por sua vez, apontou as graves consequências da opção pela impunidade. Assista. Também vou fazer um pronunciamento rápido. Estamos nos retirando agora da reunião. Podemos, Novo, PSL. Saindo mais cedo, assim mesmo? Porque nós consideramos o que aconteceu aqui algo como um teatro. Então, não foi ouvido, os senadores não foram ouvidos, apenas lideranças. Embora que 53 é o número atualizado de senadores favoráveis à prisão de segunda instância. E o que a gente está percebendo, uma manobra que aconteceu nesse final de semana, porque foi extremamente descortês um combinado nosso na semana passada para ouvirmos o ministro Sérgio Moro, que confirmou a presença na audiência pública na CCJ. Já foi lido o relatório, existe uma expectativa enorme, inclusive da população brasileira, e foi tudo desfeito. Não vai ter votação na CCJ porque se escolheram o caminho mais fácil, que é o caminho da PEC mais fácil para quem não quer a segunda instância, porque é meramente para atrasar, para tirar de tempo, como a gente diz no jargão do futebol, tirar de tempo. Vem Natal, vem Carnaval e a tendência, se apostam alguns, é esfriar isso. E como bem falou o colega Oriovisto, a população precisa continuar participando, precisa continuar pressionando seus parlamentares por uma decisão rápida sobre isso. E agilidade vai ter com o PL do Senado e com a PEC da Câmara. Elas se complementam. A PL é mais rápido. O PL se resolve esse ano. A PEC se tem um calendário demasiadamente de forma assim absurda, muito mais tardio. Então a gente espera que a população ela continue se mobilizando. Nós estamos aqui nos rebelando com relação a isso. Não existe acordo entre os líderes. Mesmo assim houve divergência, mas a gente vai tentar insistir nesse assunto para que a verdade possa vir à tona e o fim da impunidade ocorra no nosso país. Obrigado. Só falando também bem rapidinho, só para encerrar. Depois a gente fala sobre a Câmara. Bom, alguns líderes têm colocado que nós temos outras prioridades no Brasil, né? A questão do desemprego, da fome, e que essa pauta não é a pauta principal. Bom, a gente discorda disso, até porque há consequências muito grandes com não aprovação da prisão em segunda instância. Eu tive recebendo no meu gabinete a equipe da OCDE, que saiu totalmente desmotivado com a posição do país em não combater mais a corrupção como vinha combatendo. Isso nos coloca lá praticamente no final da fila na escolha do país a pertencer ao OCDE. E com isso não vem investimentos, com isso não vai gerar empregos, não vai gerar rendas. Então as consequências pela falta da prisão em segunda instância não é só a criminalidade aumentar, a impunidade aumentar, os corruptos continuarem saqueando o país, mas também os investimentos para o nosso país vão ser expressivamente reduzidos. O senador Álvaro Dias criticou duramente os presidentes das duas casas e afirmou que o acordão já vem funcionando há um bom tempo. Dias disse: "Estamos envergonhados de sermos um país que se transforma em uma republiqueta de bananas." Assista.
O que há é um acordão e se vê que a maioria está propondo o trâmite mais demorado. A maioria dos líderes, não dos senadores. A lentidão como caminho para empurrar para o ano que vem e quem sabe para onde iremos não podemos afirmar, né, ainda. Mas aqui está, o Podemos, o Partido Novo, o PSL, são exceção à regra, né? Já que os demais partidos estão aceitando participar desse entendimento e dessa estratégia que, a nosso ver, é protelatória, uma estratégia de protelação. Não se diga que o projeto é tecnicamente inferior à proposta de emenda à Constituição, porque não é. Nós fizemos essa avaliação no Senado e quase todos concordaram com essa evidência, que o projeto é mais célere na tramitação, é mais eficiente e abrangente e, inclusive, reduz o espaço de interpretações divergentes. As interpretações ocorrem ao sabor das conveniências, das circunstâncias, dos interesses pessoais. Então, há quem diga que o projeto é insuficiente e há os que dizem que a PEC é absurdamente inconstitucional. Então, as interpretações colocam problemas nas duas propostas. O que nós defendemos é a tramitação de ambas. Não consideramos excludentes, ao contrário, complementares. Não há como afirmar que o projeto exclui a PEC ou que a PEC exclui o projeto. Ao contrário, a PEC exigirá alterações no Código de Processo Penal. Nós admitimos alterações no texto do projeto, como admitimos alterações no texto da PEC, mas nós entendemos que as duas propostas devem tramitar concomitantemente. E o que impede os senhores de darem prosseguimento no Senado? O que impede eles de votarem na CCJ e não na Câmara? O que impede é esse presidencialismo de muito poder, que o presidente faz a pauta, exige qual é a ordem do dia conveniente. E olha, é bom repetir, isso tudo é parte de um acordão que começou há algum tempo e prossegue com o objetivo de dificultar a agenda do avanço, que é o endurecimento da legislação criminal do país para um combate mais eficaz à corrupção. Não há dúvida que nós estamos no epicentro de uma crise provocada nesse enfrentamento entre os que querem a impunidade e os que desejam efetivamente justiça com o combate implacável à corrupção. Senador, o senhor acredita que é factível esse calendário que o proponente da PEC da Câmara apresentou agora, de votar na Câmara até o primeiro trimestre do ano que vem, e nas duas casas no primeiro semestre, tendo carnaval em fevereiro, eleição no ano que vem? Eu não acredito. Veja, em que pese o fato de anunciarem na quarta-feira a comissão especial, até esse momento me parece 1 ou 2 partidos apenas indicaram integrantes dessa comissão especial. Então o procedimento é no ritmo da tartaruga. Nós não vemos interesse em agilizar. Nós estamos verificando o desejo de colocar obstáculos à aprovação da prisão em segunda instância. Olha, o nosso tempo de ingenuidade já se foi. Eu acho que estamos muito longe do tempo da ingenuidade. Nós não podemos aceitar isso como uma proposta republicana, como uma proposta de quem quer realmente a consagração da prisão em segunda instância, capaz de empurrar o Brasil para um estágio de civilidade, porque hoje nós estamos envergonhados de sermos um país que se transforma numa republiqueta de bananas, porque até hoje não assimilou a tese da prisão em segunda instância. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.